Queridos irmãos e irmãs, estamos celebrando essa grande solenidade da Ascensão do Senhor. E neste dia também a Igreja, muito sabiamente, declara como o Dia de Oração Mundial pelas Comunicações, o Dia Mundial das Comunicações Sociais, 56º dia. Já a cada ano a Igreja renova essa intenção de vincular a celebração deste dia com o dia também do grande envio, do grande anúncio que o Senhor faz de que os apóstolos possam ir ao mundo anunciar a boa nova do Evangelho. Tanto na nossa primeira leitura, como também no Evangelho de hoje, os apóstolos são colocados como essas grandes testemunhas dos acontecimentos a respeito da vida de Jesus. Então, é muito importante, também nesse Dia Mundial das Comunicações Sociais, nós recordarmos algo que está profundamente vinculado com a liturgia de hoje. Porque o grande anúncio dos apóstolos, o grande anúncio do Evangelho, é o anúncio da verdade. O Senhor os reveste da força do Espírito Santo para que, com a graça do Espírito Santo, os apóstolos possam ser testemunhas eficazes dos acontecimentos relacionados ao Evangelho. E não só isso, não é só uma questão de discurso, mas é, sobretudo, uma questão também de percurso pessoal, existencial. Dar testemunho de Jesus não é simplesmente narrar os acontecimentos, mas dar testemunho de Jesus é, sobretudo, viver uma vida vinculada com Ele. Por isso, a liturgia de hoje colabora bastante, sobretudo na segunda leitura, onde há uma grande explicação, e talvez uma explicação mais exata, do que significa essa experiência da ascensão. Por que a Igreja celebra a ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo? Porque existe uma necessidade dentro do plano de Deus, da revelação, que é exatamente a de levar a experiência do céu à humanidade. A humanidade perfeitíssima do Cristo é a primeira humanidade a fazer presença no céu, de modo que ela se coloca também como algo que precisamos pensar que Jesus já havia dito no Evangelho de João e agora nós compreendemos melhor. Jesus é a porta. João capítulo 10, ele diz, eu sou a porta. Hoje, na segunda leitura da carta aos Hebreus, diz que ele é de fato o acesso com a sua humanidade, com o seu corpo, e diz exatamente, a leitura diz isso, que o corpo é como a cortina, que está entre a experiência desse mundo e a experiência do céu. E quando eu penso nessa figura, eu acho a figura belíssima, porque por trás dessa cortina está o céu. Nós não vemos o céu a não ser através dessa humanidade, através desse Cristo que nos coloca diante desse acesso, nos coloca diante dessa experiência. Entrar no céu significa entrar pelo Cristo, através do Cristo. E isso nos coloca diante do tempo da Igreja com uma compreensão um pouco mais profunda, porque o Senhor não escolheu, no seu processo de revelação, o Senhor não escolheu permanecer entre nós de maneira evidente e direta, mas o Senhor escolheu uma forma muito mais eficiente do que essa, porque o Senhor não queria simplesmente estar como uma evidência exterior. O Senhor queria participar da experiência da nossa vida como uma experiência interior. Por isso ele diz que sobe ao céu, e é preciso que vá, exatamente porque ele é a porta, para que nós também possamos entrar. Mas ele nos comunica a graça do Espírito Santo, que é a presença dele entre nós e em nós, para que nós, vinculados a ele, possamos encontrar e trilhar justamente esse caminho que leva à experiência da graça que ele prometeu. O Espírito Santo é colocado no meio de nós como essa inspiração e como essa força. O texto diz, vocês serão revestidos do poder do alto.
Esse poder e essa força não está aqui como ordenamento de dominação, mas é uma força de capacitação para que todos nós pudéssemos encontrar o percurso necessário a ser feito como comunicação da graça, comunicação do céu. Por isso o Senhor nos dá essa presença particular dele, interior e não meramente exterior. A experiência exterior se colocaria de maneira simplesmente de imposição, porque como resistir ao Senhor que se apresenta? O Senhor se impõe. Não haveria, nesse caso, da nossa parte, liberdade suficiente para resisti-lo. Todos nós seríamos submetidos na evidência e na imposição de Deus. Mas Deus não quer ser colocado e não se propõe como aquele que domina e como aquele que submete. Deus é aquele que chama pela experiência do amor. E esse amor infundido nos nossos corações nos capacita a dar respostas concretas a essa realidade do Evangelho. Santo Agostinho, quando falava dessas coisas, fazia essa afirmação: Deus que nos criou sem nós, não quer nos salvar sem nós. De modo que a aceitação nossa, o consentimento nosso, a decisão nossa é essencial para que a experiência do amor possa sair da esfera meramente mundana, ultrapassar aquilo que são as nossas potencialidades humanas, a se tornar uma força transcendental. Porque inspirado por Deus e como força divina, nos faz ir além do que aquilo que a nossa humanidade mesmo é competente de fazer. A nossa vinculação como corpo místico de Cristo nos permite, então, entrever, diante dessa cortina da humanidade de Jesus, o céu que nos aguarda justamente se passamos, através da experiência do seu corpo, nessa realidade da graça. Por isso, é uma porta toda particular, né? Porque a porta é a própria humanidade do Cristo que anuncia a experiência da redenção. Os apóstolos vão dizer nas cartas apostólicas que, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo, todos são salvos. O que devemos fazer? Alguns vão perguntar aos apóstolos. Eles vão dizer: crer no nome de nosso Senhor Jesus Cristo e viver uma vida conforme a dignidade de filhos de Deus. Hoje, então, o Senhor coloca os apóstolos como testemunhas dessa verdade inalienável. E aqui voltamos ao tema da comunicação, porque, na verdade, o que acontece dentro da experiência da igreja é esse grande intercâmbio de graças. 5 coisas nós podemos falar dessa festa de hoje que são importantes para nós, né? Primeira coisa é justamente Jesus que abre o céu para nós com a sua própria humanidade. Se torna porta de acesso onde nós não poderíamos entrar, porque na divindade não existia a humanidade, e a humanidade é levada para lá com o Cristo e se torna porta para que toda a humanidade possa entrar na comunhão perfeita com Deus. Esse é o primeiro grande movimento. O segundo grande movimento da subida de Jesus aos céus é também a comunicação da graça do Espírito Santo, para que nós pudéssemos não nos perder nesse caminho, mas movidos pelo Espírito do próprio Jesus, alcançássemos essa plenitude, essa realidade da graça. Então, o Espírito Santo vem como força de capacitação para nós. Terceira coisa importante, que está também na revelação do dia de hoje, é que do mesmo modo como o Senhor veio uma primeira vez para estabelecer a experiência da salvação, o Senhor voltará uma segunda vez para tornar definitivas todas as coisas. Então, nós temos aqui também o grande anúncio de um juízo final, porque esses que dizem, né, esses homens vestidos de branco dizem isso, né, do mesmo modo que vistes, né, o Senhor subir aos céus, ele também voltará uma segunda vez. E para estabelecer a novidade plena, né, de todas as coisas, onde todas as coisas são recapituladas em Cristo Jesus e são tornadas novas exatamente pela força da sua graça. Essa experiência se dá também na compreensão que temos da nossa própria ressurreição. O diácono explicava mais cedo muito bem que
que assim como na morte de Cristo, a glória, né, do Senhor reanima ou glorifica o seu corpo, também todos aqueles que estão vinculados a esta glória e participantes dessa glória terão também os seus corpos glorificados. Assim, num último dia, falamos da ressurreição de todos. Nesse momento final, aqueles que são de Cristo são recapitulados para a experiência da graça, e aqueles que optaram por outra coisa, boa sorte para eles, né? Então, nós vamos olhando como essa experiência também anima a realidade da nossa fé, de modo que somos chamados a permanecer nessa esperança. Nós conseguimos permanecer vinculados ao Senhor também, diante dessa grande verdade, dessa grande espera da segunda vinda do Senhor. Até o texto do Apocalipse termina com esta afirmação, né? Maranatá, né? Vem, Senhor Jesus, né? A expectativa do cristão de que essa realidade perfeitíssima e final seja consumada pela volta de nosso Senhor Jesus Cristo. De modo que todos nós vivemos a experiência desse mundo olhando para a volta do Senhor, onde todas as coisas serão novas em Cristo Jesus. Né? A quarta coisa importante para nós, dentro dessa perspectiva, está o fato de que o Senhor constituiu os discípulos, apóstolos, anunciadores da experiência do Evangelho, em todos os lugares e para todas as pessoas. Esse grande anúncio, então, da verdade que vem de nosso Senhor Jesus Cristo, não está submetido a nenhum tipo de critério mundano. Mas todo aquele que se abre a essa novidade do Evangelho e todo aquele que acolhe o nome de Jesus e que procura viver uma vida segundo o nome do Filho de Deus, esse encontra para si a experiência da salvação. Pelo batismo, todos nós somos agraciados, né, com essa força do Espírito Santo que nos ordena para o céu. E a última coisa, e que nós devemos olhar também com alegria, é ver o quanto o Senhor escolheu a experiência da própria igreja, então, como mediadora dessa realidade da graça. Assim, a cada tempo na história, o Senhor vai renovando a sua proposta de salvação para todos os homens, de modo que vivemos nesse tempo na espera justamente do tempo definitivo, que é o reino dos céus. São coisas muito bonitas para que nós possamos lembrar nessa grande festa hoje da ascensão do Senhor. E pensando nesse tema da comunicação e vendo que os apóstolos são esses grandes comunicadores da verdade, né? E uma verdade que é sustentada pela força do Espírito Santo em nós, né? A gente diz que a fé, ela é sobretudo um dom, né? Ela é um dom. A gente tem uma fé natural porque a gente acredita, né, em algumas coisas, a gente acredita no testemunho das pessoas pela credibilidade que elas têm para nós. Mas a fé é essa capacitação sobrenatural dada por Deus para que nós nos tornemos capazes de crer na revelação dele. Por causa de quê? Por causa do crédito que próprio Deus tem, porque Ele é fiel às suas promessas. E nós escutamos isso hoje também. Permaneçamos fiéis, né, porque Deus é fiel às suas promessas. Assim, todos nós somos chamados na fé a procurar com zelo, né, e com empenho essa verdade que é capaz justamente de dar sentido à nossa vida e de plenificar o nosso coração. Eu digo isso porque o verdadeiro anúncio, né, e a verdadeira comunicação deve ter por premissa a verdade. E aqui eu acho que nós deveríamos parar para refletir um pouco sobre o modo como nós nos comunicamos. Porque muitos de nós estão prescindindo da verdade como critério de comunicação. Nós somos filhos do nosso tempo, né? E o relativismo, sobre muitos aspectos, ele é venenoso nesse sentido, porque ele nos colocou dentro de um universo de dúvida sobre a própria verdade. E nós nos tornamos produtores de verdades, né? Então, quando o homem deixa de buscar sinceramente a verdade
e se torna produtor da verdade, não existe mais a verdade. E na nossa sociedade hoje, nós precisamos tomar muito cuidado, porque a verdadeira honestidade intelectual hoje nos falta. E quando eu digo honestidade intelectual, é essa, porque a honestidade intelectual está, sobretudo, no primeiro momento, em procurar a verdade, em vasculhar a realidade, de modo a perceber na realidade aquilo que a realidade efetivamente comunica. E nós hoje vivemos numa sociedade de opiniões, e muitas vezes opiniões que não têm o verdadeiro interesse pela verdade. No dia em que celebramos o 56º, Dia Mundial da Comunicação Social, nós percebemos a crise da comunicação exatamente porque hoje há uma profunda crise da verdade. O Senhor se anuncia como verdade. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. E está certo, hoje o texto diz, Ele é a porta. Ele é a humanidade de Cristo, é o véu que está entre a nossa experiência de história e o próprio céu. Como podemos alcançar a verdade se desistirmos da honestidade intelectual? Como podemos alcançar a verdade se a nossa busca deixar de ser honesta em relação àquilo que se expressa diante da realidade, ou na realidade? Essa crise de verdade coloca em crise a humanidade de maneira profundíssima. E é uma crise que nós precisamos ter cuidado, porque nós não podemos também encontrar a felicidade se não procurarmos de verdade a felicidade na verdade. E aqui é complicado porque, por exemplo, existem hoje várias ideologias que estão na estrada contrária até mesmo da compreensão daquilo que o ser humano é. Quando nós negamos aquilo que é a realidade objetiva, quando nós negamos aquilo que pode ser observado pelos nossos próprios olhos e aquilo que pode ser identificado como realidade, e dizemos isso não existe, o que existe é outra coisa que eu quero, nós estamos desconstruindo a possibilidade de sermos felizes. Porque como é possível ser feliz, em sentido pleno, se nós não amarmos, sobretudo, primeiro a nossa própria verdade? Como descobrir qual é a felicidade do homem se eu não puder dizer o que o homem é? A crise da verdade nos leva justamente a uma crise existencial profunda. Porque, por exemplo, a mesa não vai deixar de ser mesa só porque eu não quero que ela seja. Eu agora vou chamar a mesa de cadeira. O problema é seu, ela vai seguir sendo mesa. E assim, muitas vezes, nós vamos vendo hoje que o subjetivismo radical, remove do ser humano essa honestidade intelectual e esse amor pela verdade. Porque no mundo de subjetivismo, onde cada um produz a sua verdade, o que nós enfrentamos de maneira bastante concreta é a lei do mais forte, daquele que grita mais alto e, por conta disso, consegue se impor. E isso não é, de modo nenhum, honestidade intelectual. Quer dizer, se nós seguirmos nessa estrada, em que quem gritar mais alto impõe a sua verdade, nós estamos desconstruindo esse caminho tão importante e tão honesto que nos séculos percorremos no sentido de buscar honestamente aquilo que precisamos. A verdade não pode estar a serviço dos nossos interesses. Nós é que precisamos estar a serviço da verdade. A verdade não é aquilo que eu digo que é, Ela é por natureza. E eu, na medida em que me submeto à verdade, posso dizer aquilo que ela é. Essa inversão em que o homem idealista produz a verdade em detrimento da própria verdade, de fato nos coloca numa estrada bastante perigosa. Nós não somos deuses e nem somos capazes de compreender toda a experiência do mundo no seu pleno. Portanto, há que ter uma certa honestidade e uma certa humildade para se colocar diante da objetividade e aceitá-la como ela é. A experiência do anúncio do Evangelho é uma experiência assim.
Os apóstolos não conseguem explicar tudo. Os apóstolos nem sequer entendem tudo. No entanto, diante dessa evidência de nosso Senhor Jesus Cristo como Redentor, diante da revelação que foi feita a eles, diante dos milagres que comprovam a messianidade de Jesus, diante da força do Espírito Santo que os inspiram, eles docilmente se deixam levar pela experiência da graça a responder aquilo que o Senhor os convida a experimentar. Lembremos sempre que a experiência nossa de conhecimento implica, sobretudo, numa decisão honesta de procurar essa verdade. O Catecismo, de uma maneira muito bela, coloca lá no seu início, na introdução dele, essa premissa, que todo aquele que busca sinceramente a verdade é capaz de encontrá-la, porque a verdade se manifesta a todos. Agora, precisamos ter também a humildade e a delicadeza de abrir o nosso coração para essa realidade, para viver de maneira mais profunda essa graça que consiste, sobretudo, nessa adesão à verdade, que talvez eu não compreenda no pleno, mas que eu sou capaz de acolhê-la exatamente porque é um Deus que se dá a conhecer e que nos chama à experiência da comunhão com Ele. Peçamos hoje ao Senhor que nessa comunicação e nesse intercâmbio de graça sejamos dóceis para acolher aquilo que o Senhor nos comunica e que nós sejamos comunicadores de vida, de paz, de salvação a todas aquelas pessoas que vêm ao nosso encontro. O Senhor subiu aos céus hoje para nos tornar participantes dessa grande experiência de comunhão com Deus que se dá na plenitude. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em